O programa de hoje vai falar sobre nefrologia pediátrica, sistema renal, vias urinárias. A gente vai conversar um pouco sobre todo esse questionamento rins. Para nos orientar no programa, nós temos a presença da doutora Larissa Camargo Passerotti. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela participação sempre. Obrigada a vocês pelo convite. A doutora Larissa Camargo Passerotti é formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, Fundação Lusíada, especialização em Medicina Hiperbárica pela USP e Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Também tem residência médica em pediatria e UTI pela Unesp Botucatu. E, dentro do assunto de hoje, tem o título de Pediatria e Nefrologia Pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria e ainda em estágio em Nefrologia Pediátrica pela Unicamp. Doutora, o programa de hoje ele vai falar sobre esse sistema renal, vias urinárias. Desde quando a gente observa, no caso, uma criança, os filhos, se eles já podem desenvolver essa patologia, se eles têm alguma situação relacionada a algum questionamento patológico renal? Bom, Luiz, a criança, desde que se engravida já se faz ultrassom intraútero. Então isso é importante porque lá já pode detectar alguma coisa. Porque na criança é alta frequência de malformações urinárias, então às vezes intraútero já se detecta alguma malformação. E tem aquelas doenças que vêm ao longo da vida. É lógico que muitas doenças são envolvidas a parte genética. Quando você já tem um histórico na família, você já fica mais alerta de que aquilo pode vir a acontecer. Você sabe que tem uma convulsão familiar, você já fica mais alerta. Tem uma história de um câncer na família, você já fica mais alerta. E na nefrologia também, muitas famílias já ficam mais atentas que já teve história na família de alguma coisa anterior. Então, a partir do momento que eu tenho casos na família, a atenção já é redobrada para alguns sinais. Já é redobrada. Existem doenças que têm envolvimento genético e tem aquelas que não. E tem aquelas que têm envolvimento genético, mas não tem casos anteriores na família. Por quê? Porque às vezes é uma mutação que aconteceu de um gene, alguma coisa. Então, é sempre o alerta de observar. A criança é mais fácil que o adulto. A criança, quando tem alguma coisa, ela mostra. Né? O adulto a gente engambela um pouco, né, Luiz? Ele quer enganar, quer ir trabalhar, né? Ou não quer procurar o médico, eu tenho medo de saber do que quem procura tem, acha, né? É o contrário, né? O famoso tenho medo de saber que tem, então não vou saber. Não vou saber, exatamente. A criança não, a criança desde ela já mostra que tem alguma coisa ali. A questão, grande segredo do pediatra é investigar. Descobrir sempre que ela fale exatamente o que tem, né? Doutor, principalmente nas crianças, que é a principal área de atuação, inclusive, da senhora. De que maneira eu vou observar isso na criança? Exames laboratoriais, que também muitas vezes não tem tanto ou acesso, ou está mais difícil, mas em casa, eu tenho um filho, uma filha, um pouco mais velho, um pouco mais novo, enfim. Quais são os primeiros sinais? De que maneira eu vou fazer essa observação inicial? Então, a gente sabe que criança não tem check-up, né? Não é que nem adulto que faz check-up anual. A criança não tem esse check-up. Então, a primeira coisa são sintomas e, principalmente, sequência de eventos. Então, aquele negócio de, eu vou hoje no pronto-socorro, fico só indo no pronto-socorro. Cada dia que você vai no pronto-socorro é um médico diferente. Às vezes você está indo pelo mesmo motivo, ou outra crise, você vê às vezes, vou dar um exemplo assim, fora da nefrologia, mas vai ser um exemplo bem fácil das pessoas entenderem. Uma criança alérgica, por exemplo, ela vai com uma alergia lá no pronto-socorro atendida por um médico. Vai depois no outro dia, dali 15 dias, novamente com a mesma alergia atendida por outro médico. Ele não vai ter o histórico dela. Não tem histórico, ele não consegue fechar o quadro do que é aquela alergia e como conduzir. E do que usar para prevenir aquilo. Então, a questão é a sequência. Então, muito importante o paciente ter o seu pediatra de referência. Às vezes é coisa de pronto-socorro, mas às vezes não. Você precisa que ele veja. E é para isso que serve o prontuário. Para sempre estar sendo revisto e ver a sequência dos fatos para poder fazer um diagnóstico mais preciso. Porque às vezes isso não impede ele de procurar o pronto-socorro num momento latente, agudo. Mas
Assim que passar esse período, é importante ele procurar, então, o pediatra e falar o que aconteceu, né? E na nefrologia é assim também. Às vezes eu vejo crianças que têm um quadro que chama síndrome nefrótica, a criança tem um inchaço por conta de doença no rim. E aí ela vai, a hora que eu vou perguntar que ela já está inchada, já está internada, vou perguntar, ela já teve há um mês atrás, às vezes, algum inchaçozinho no olho, alguma coisa. Às vezes foi no pronto-socorro, achou que era uma alergia, não colheu mais nada, aí dali a pouco foi de novo e fica nesses quadros até que chega uma hora que, bom, vem aquele inchaço maior que chega a internar. Então, muitas vezes, sendo médicos diferentes, já vê, opa, tem alguma coisa estranha aí que está indo e vindo. Já leva uma investigação, que aí a hora que aparece um inchaço maior, que não chega a nível de internação, ele já consegue fechar o quadro, sem precisar chegar no nível mais grave, né? A senhora falou inchaço. Então, as pessoas não têm o costume, né, apesar de várias orientações, eu sempre falo isso até para os meus alunos, observar a urina, observar as fezes. Então, a quantidade urinária numa criança, muitas vezes até na própria fralda, né, é importante ser notada. É importante ser notada. A gente sabe que é lógico, uma mãe não precisa ficar controlando pode ser o primeiro sinal, doutor? Mas pode ser um sinal inicial, pode ser um sinal inicial. Pode ser um inchaço, pode ser diminuição de diurese, né? E também tem outras coisas que causam isso, não é só problema renal. Mas a observação da criança é a principal coisa, né? A gente tem um grande problema que é o uso de vasos escuros, né? Não se vê a cor da urina. Não dá pra então, observar. quando você vê, às vezes, uma criança com dor abdominal, às vezes você olha no vaso, você não vê a cor da urina, você não sabe de onde que ela vem aquela cor. É diferente da mãe que já chega com uma história, doutor, o meu filho teve uma dor abdominal, a criança não sabe dizer onde é a dor e como é a dor, teve uma dor na barriga e a hora que eu olhei no vaso, o xixi tinha sangue. Né? O xixi estava escuro, o xixi estava assim, estava assado, o cocô estava com uma cor esquisita, alguma coisa. Então, faz parte do diagnóstico e facilita o pediatra que está ali no primeiro atendimento a direcionar a investigação. Ele já vai direcionar para vias urinárias. Porque a criança, quando fala tá com dor, ela fala tá com dor aqui, né? Tá com dor aqui, não sabe? Dentro dessa patologia das síndromes nefróticas, do sistema renal, tem como se evitar essa doença, por mais que a gente sabe que tem uma herança genética? Então, é possível observar e evitar isso? Ou se esse indivíduo, cedo ou tarde, ele vai desenvolver, se ele tem uma herança genética? As duas coisas, Luiz. Ele pode ter um ponto de start que desencadeia aquilo, mas a gente sabe que tem doenças que são preventivos. A pedra no rim, por exemplo, que tem criança também, é muito frequente e tem origem genética. A gente sabe, se tem história na família, por que já não prevenir? Até na própria alimentação, qualidade de vida desse sal, tomar líquido, você já age preventivamente. Porque pedra no rim não é doença, é prevenção, é uma das coisas. E tem aquelas doenças que precisa de um gatilho, que daí desencadeia e que você não sabia previamente. Então é importante, eu posso até evitar, dependendo do meu estilo de vida, né, doutora? Se você tem um histórico na família de hipertensão, você vai tentar evitar que seu filho fique obeso para desenvolver hipertensão ou que coma excesso de sal. Hoje o brasileiro come muito sal. Então, teve até uma campanha no ano passado para diminuir o consumo. O ketchup foi obrigado a mudar fórmulas, todos os fabricantes, tudo, por conta de excesso de sal. O brasileiro exagera nisso. E é uma prevenção de casos de hipertensão. Se você tem histórico na família de pessoas jovens, 20 anos de idade, 30 anos, está desenvolvendo hipertensão, por que não prevenir no seu filho e já adaptá-lo ele desde a primeira infância, desde a hora que passa a transição para a comida, com uma dieta com pouco sal? E reforçando de não ficar obeso. Então você está agindo preventivamente. E o sal não é somente o sal físico, também tem os condimentos, que eu não sei se tem a questão do ketchup, que muitas vezes vem com muito mais sódio. Os temperos. Os temperos. Quanto mais natural, sempre melhor. Quanto mais natural, melhor. Entrando nos primeiros sinais da síndrome nefrótica.
a senhora poderia descrever esses primeiros sinais, doutora? Como que eu observo já na síndrome, que são vários, né? Dentro da síndrome nefrótica. E também a faixa etária. Existe uma faixa etária mais incidente, menos? Isso geralmente vem na segunda, terceira etapa da vida, após os 40, enfim. Não, tem aqueles nefróticos que vêm na fase adulta, né? Mas 80% dos casos é dos 2 aos 7 anos de idade. Eu já vou observar. Já observa. Primeira coisa, a criança abre um quadro com um inchaço. No corpo, às vezes no olho, às vezes na perna, às vezes já é tudo barriga, genital. E aí vai tirar a história, vai colher exames. E primeira coisa, o que é a síndrome nefrótica, né? É uma perda de proteína na urina que leva essa proteína que sai de dentro do vaso e ela segura o líquido lá dentro do vaso, faz com que esse líquido extravasa, porque ela diminuiu o nível dela dentro do vaso. E aí a pessoa fica inchada, extravasa para os outros tecidos. E aí vem o inchaço. E essa perda de proteína, que diminui a proteína no sangue, leva a quadro de baixa imunidade, porque essa proteína é usada para produzir anticorpos no fígado. Então a imunidade cai. Então aí já confunde quadros de infecções e inchaços de repetição. Então, a hora que você vai colher exame, você acha você colhe uma urina e um exame de sangue. Simples, você fecha o diagnóstico. Já fecha o diagnóstico. Tem casos até que tem pressão anemias, alta. né, doutora? Você pode encontrar Sim. pacientes com síndromes que estão anêmicos, sim, né? Sim. E aí você também tem que tratar tudo. E aí, muitas vezes você não chega a precisar de uma hemodiálise, a maior parte dos casos não chega a precisar de uma hemodiálise, mas você tem que controlar aquele ganho de peso, porque ele vai ganhando assim de um dia para o outro, grande, às vezes em 3 dias uma criança que antes pesava 3 quilos está com 6, 7 quilos, isso rapidamente. Está acumulando. Rapidamente, a diurese também pode diminuir. Xixi, não em 100% dos casos, mas a gente vê em alguns casos a mãe relatar já, o xixi diminuiu, ele está inchado, é a primeira queixa. As primeiras queixas são essas. E depois você vai investigar, teve algum foco infeccioso lá atrás, focos infecciosos de repetição já vem vindo às vezes. Então, você consegue fechar o diagnóstico com coisa simples. No caso, pacientes, crianças que estão inchadas, que tem infecções urinárias frequentes, esse sinal já é um bom sinal de alerta. Não precisa ser infecção urinária, pode ser outras infecções. Otite, pneumonia, sinusite. Sendo muito recorrente. De repetição. Aí, de repente, de um dia para o outro, tá inchada. A primeira coisa que você pensa, tomou algum remédio e tá com alergia. Ou levou uma picada, alguma coisa e tá com alergia. E, às vezes, esses inchaços já vêm nas quadros de infecção anterior, mas foram infecções em que o organismo conseguiu se compensar. Mas chega uma hora que ele tem um que é de grande volume que não consegue mais compensar. E aí ele passa a ter que precisar de uma internação para conseguir controlar, repor essa proteína, até controlar o quadro. A senhora citou a idade, só para fechar, a gente já vai partir, né, parte da perda dos rins. Quer dizer, 2 a 7 anos é uma incidência muito grande. Eu posso dar muito mais qualidade de vida para esse paciente pós-descoberta se eu consigo detectar isso o quanto antes possível. Com certeza, porque você já entra com os remédios apropriados e o objetivo é você diminuir o número de crises. Diminuindo o número de crises, você diminui a lesão no rim. E tem casos que podem evoluir para insuficiência renal crônica. E tem casos que pode ser que chegue na adolescência e isso se resolva. Então, a maior parte dos casos, que é esses que se resolvem espontaneamente na adolescência, chamado lesões mínimas, que são pequenas alterações que tem na célula do rim, e mais 20%, 10 a 20% pode evoluir para doença mais grave. Por quê? Porque a síndrome nefrótica são vários tipos de doenças, tipos de lesões no rim que podem levar a ela. Então, dependendo de qual tipo ele vai seguir um caminho. Só que a gente não pode fazer biópsia no rim em todas as crianças. Por quê? Porque também tem seus riscos. Tem risco de você ir lá e pegar um vasinho e sangrar dentro do rim e acabar perdendo o rim. Então, você seleciona os tipos de caso que precisam de biópsia e o que não precisa. E o momento certo para fazer também. Entendi. Então,
Aqueles que chegam a precisar, não são todos os pacientes, você já vê que não está caminhando bem, já está caminhando para esse lado... Metabolismo ali já tem alguma coisa estranha nesse paciente. Isso, já tem alguma coisa caminhando para o lado ruim. Doutora, já vai ficar aqui uma pergunta para após o intervalo. A forma mais grave, então, dessas síndromes, elas evoluem para a perda do rim, e essa perda do rim, no caso, a insuficiência, ele deixa de funcionar, ela é mais consequente em crianças, em adultos, ela é mais grave em crianças, em adultos? A senhora já responde isso depois do intervalo. A gente vai para o intervalo e volta já. Olá, estamos de volta ao Vida e Saúde. O programa de hoje falando sobre a nefrologia pediátrica, sistema renal, vias urinárias. Doutora Larissa Camargo Passerotti, muito obrigado mais uma vez. Doutora, eu falei antes do intervalo, perda dos rins. A gente sabe que encontra muitos pacientes que fazem hemodiálise. É a consequência mais grave a perda dos rins? É uma consequência... uma das mais graves, né? Lógico que isso pode levar a um óbito, né? Mas a insuficiência renal crônica, que são nesses poucos casos que evoluem, ela leva ao transplante e algumas das doenças pode recidivar no transplante, né? Também. Então, ele também pode depois continuar com o mesmo quadro, né? E isso diminui perspectiva de vida, tudo. Isso é mais grave em crianças, adultos ou depende muito da patologia? A gente sempre acha que tudo em criança é mais grave, né, Luiz? E então, não quer dizer que é mais grave em criança ou em adulto. Isso é relativo, depende do caso. A gente sabe que a maior parte das crianças evoluem melhor que os adultos. A gente sabe que um transplante... a gente tem duas visões de transplante em criança, por exemplo. A criança mais tranquila, ela transplanta mais fácil. Por quê? Porque ela recebe rim de adulto e rim de criança e ela tem preferência. Então ela consegue mais rápido que essas filas longas de adultos. Porém, por outro lado, a longo prazo, a gente sabe que hoje um transplante de rim dura muito mais do que antigamente. Antigamente a gente dizia uma média de 10 anos que Devido durava. à medicação, doutora? Devido à evolução da medicação. Os imunossupressores. Sim, a evolução da medicina, da parte de farmácia, tudo, que fez com que os imunossupressores pudessem garantir um transplante com maior sobrevida. Então hoje a gente vê transplantados com 20, 30 anos de transplante. Só que isso numa criança, se ela transplantar, por exemplo, com 10 anos de idade, ela com 30, 40 anos pode estar tendo que retransplantar. Se não tiver rejeição, se correr tudo conforme a gente quer que ocorra, né? Então a gente sabe que ela pode vir futuramente precisar de um segundo transplante. Quando tem o segundo transplante, a incompatibilidade por ter feito anticorpos com aquele anterior já é diferente e aí já é mais difícil de você encontrar e ela já vai estar na fase adulta. Então, a longo prazo, uma criança transplantar não é bom. A gente sabe que uma criança que faça hemodiálise, a partir do momento que ela transplante, a qualidade de vida dela muda 100%, ela passa a ficar mais ativa, a concentração, crescimento que estava estagnado enquanto fazia hemodiálise, tudo isso muda a vida da criança, qualidade de vida, não precisa ficar indo no hospital, tudo. Até citando isso, quer dizer, a partir do momento que essa criança descobre essa patologia ou faz o transplante, tem que se mudar o hábito dessa criança, alimentação, a vida diária, hábitos na escola, brincadeiras, tudo isso. Muda tudo, a criança se sente mais disposta para tudo. E ela passa eu já vi crianças, ela usava a sonda para se alimentar, porque ela dizia que a barriga queria, mas a boca não queria, porque tinha uma alteração de paladar.
Aí ela precisava de sonda para conseguir manter e fez transplante. No dia do transplante ela queria comer tudo pela boca. Dali um mês ela perdeu aquele transplante, ela voltou para a sonda. Então, isso que muda na qualidade de vida da criança é absurdo. A atividade, a criança fica mais ativa, o crescimento dela volta. Ela volta a crescer, a correr atrás daquele tempo perdido lá atrás. Então, isso muda 100%. Então, dizer que criança é mais grave em relação ao adulto, isso é relativo também. Às vezes você pega um adulto que reage muito bem a tudo isso. Então, são aspectos diferentes. A gente sabe que os extremos de vida são mais complicados. Mas se você pega os intermediários ali, a coisa pode evoluir melhor. Mas tudo depende da gravidade da lesão que você tem. E de cada paciente. De cada paciente. Saindo um pouquinho das perdas dos rins, entrando na infecção urinária. A gente conhece, sabe, principalmente nas mulheres, uma incidência maior, nos adultos, na faixa etária a partir dos 20 anos. Mas a gente também sabe que as crianças também têm infecção urinária, né? Os pais devem cuidar dessa criança de que maneira, quando procurar um médico, a criança vai sempre manifestar dor. Queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa infecção urinária. Isso, infecção urinária é muito frequente em criança, é uma das coisas que mais se atende no consultório do pediatra e do nefrologista pediátrico. É infecção urinária, pedra no rim em criança. A infecção urinária ela pode vir desde a criança, daquela que tem uma má formação dentro da barriga, e aí ela passa a ter infecção urinária, como pode ser aquela que desenvolve. A questão desde que a gente falou lá no começo, a sequência do fato. De como eu cheguei até... Isso, tem aquele pai que leva sempre no pronto-socorro, vai numa infecção urinária no pronto-socorro, outra, só pronto-socorro. Aí a pessoa, ninguém vai investigar e dar sequência naquela investigação, porque o pronto-socorro é para resolver o problema ali, não é para investigar, né? Não é para investigar. Então, por isso a importância do segmento da criança. E aí, quando você vê que o quadro precisa de uma investigação, você já inicia imediatamente, para poder ver se é caso cirúrgico, se não é, se é caso de usar métodos de prevenção. E a gente tem uma coisa muito importante de falar, Luiz, que acontece muito frequente, muitas crianças que passam, às vezes, do maternal por jardim, meninas principalmente, que passam a ter infecção urinária. Ou teve uma, daí começa a ter muito a limpeza, assaduras de repetição, e principalmente na menina. O que acontece é que nós estamos em dia 1º de dezembro, a criança entra em férias. Ela... tá bem, tudo bem. A hora que começa, de 1º de fevereiro as aulas, começa a infecção. Por quê? Porque a partir daquele ano ela não tem mais nenhum acompanhante para ir no banheiro para ensinar ela a se limpar. Por que que uma criança, do dia para a noite, ela tem que saber tudo sobre se limpar? Então é muito frequente em meninas, né, diferente dos meninos, quando tem essa transição de higiene, eles passam, que é aqueles 3, 4 aninhos, né? Que eles passam a querer se limpar sozinhos, e isso a gente tem que estimular, a independência da criança. Eles passam a segurar xixi porque não quer parar de brincar para ir no banheiro. Aí sempre vaza um xixizinho lá. Sabe. Isso, e menina, isso gera assaduras de repetição e gera infecções urinárias. São casos que é questão de observar para o pediatra poder orientar. Às vezes você não precisa de uma investigação maior. Mas você, às vezes, tratando isso, e tem também aqueles casos das crianças que desenvolvem uma constipação. E acaba tendo infecção urinária por causa de constipação, né? Doutora, então, a ingestão de água, a higiene e o estímulo desses hábitos vai influenciar diretamente na recorrência ou não, ou até no surgimento ou não das infecções. Com certeza. A diferença é o pediatra ou o nefrologista, quem estiver acompanhando a criança, é fazer essa diferença. Que é coisa que não é feita em pronto-socorro. E que é o que a gente falou lá atrás, a prevenção. Às vezes você agindo com a prevenção, você resolve o problema. Porque a gente tem alguns casos que estão relacionados à má formação, é isso, doutor? Sim, tem... Alguns casos são má formação. Muitos já identificados dentro da barriga, e tem isso. outros que se descobrem depois. Né? Você vê que fica tendo infecções de repetição, você vai lá investigar, você acha uma formação lá de dentro da barriga. Entendi. Então, são 2 casos. Essa diferenciação que é complicada.
né? O que precisa de investigação e o que está acontecendo. E o que fazer, o que pedir de exame. Então, nisso é que vai para o nefrologista. As meninas, até as meninas, crianças, né? Elas desenvolvem mais essa síndrome, mais essas infecções que os meninos, pela questão anatômica, ou isso é simplesmente pelo hábito, enfim, é verdadeiro isso? As meninas e as mulheres, mas no caso, falando pediatricamente, a gente tem as meninas desenvolvendo mais essas infecções? Dependendo da faixa etária, tem mais incidência nas meninas por conta disso. E por conta que a gente tem um hábito, as mães já, de... a menina não vai no banheiro fazer cocô, vai só em casa. Já cria e aí ela já vai criando uma constipação. Bloqueio, né? Um bloqueio. Então, isso é um fator importante, que a gente chama de síndrome das eliminações, e aí ela passa a reter xixi, ela passa a reter tudo, e é um fator, então isso aumenta a incidência das meninas, e pela também a questão anatômica que você falou, que a distância entre o xixi e o cocô na menina é diferente. O menino já não tem esse problema. A própria higiene acaba facilitando. A higiene acaba facilitando. Então, a gente tem uma faixa etária que é mais incidente em meninas, mas os menores é igual nos dois sexos. Então, a incidência pode acontecer com os dois. A malformação intraútero pode acontecer nos dois. Então, isso depende da faixa etária da criança. Bom, estamos chegando quase ao final do nosso vídeo de saúde. Mais uma vez, doutora, muito obrigado. Realmente, as orientações de quem conhece, sabe e vive, né, os problemas, as patologias no dia a dia faz muita diferença e para as orientações dos nossos telespectadores. Doutora, queria que a senhora passasse, finalizando, algumas considerações sobre essa síndrome, as vias, o que esse paciente, num primeiro momento, deve fazer? Procurar um médico? Qual é o primeiro momento e o que ele observar, como a senhora já citou, mas o que ele já deve fazer de início? Procura um médico, procura orientação e já o tratamento. Sim, primeira coisa, Luiz, é procurar o pediatra. Né? Se for um caso urgente, no pronto-socorro, se for um caso mais tranquilo, no consultório, ou se for no pronto-socorro, depois ir no consultório para ter essa orientação, porque às vezes ele resolve ali o problema e às vezes ele já chama um profissional especializado ali mesmo também, depende do caso. E seguir as orientações, que elas vão prevenir, às vezes, os quadros de crises, tudo, e prevenir infecções urinárias também. E fazer os exames conforme forem solicitados. A gente sabe que tem alguns exames que são mais complicados de serem feitos, mas precisam ser feitos, né? Às vezes os pais ficam retardando, às vezes, de fazer um exame no seu filho porque vai doer, porque vai picar, porque, né? Mas... às vezes um diagnóstico ali inicial faz toda a diferença no futuro dela, de segmento desse futuro e crescimento dela, desenvolvimento. Tudo que é feito de forma precoce, que é identificado, diagnosticado de forma precoce, ele tende a ter uma possibilidade maior de tratamento, não é, doutor? Com certeza, isso faz toda a diferença. Bom, doutora, mais uma vez, então, obrigado. E a você também, muito obrigado pela participação. Não esquecendo o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e também o nosso site www.biomedicosaude.com.br. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.